Olá, tudo bem? Eu sou o professor Joel, sou aqui da cidade de Toledo e tenho a missão de acompanhar você no estudo deste guia, Jesus, o Restaurador da Vida. Serão 20 lições, 20 encontros com temas variados que nós iremos estudar juntos. Alguns dias atrás, alguém passou na sua casa entregando esse livro. E neste momento foi feita uma pesquisa bíblica sobre saúde, sobre finanças, sobre comportamento familiar. E neste momento foi oferecida a você a oportunidade de receber em casa gratuitamente um guia de estudos da Bíblia. Alguns dias depois foi entregue na sua casa um envelope fechado com este manual, que é o guia de estudos Jesus, o Restaurador de Vidas. E é este guia de estudos que você recebeu que nós iremos estudar. Como você se lembra, como estava escrito na carta, nós temos algumas maneiras de estudar esse guia. Nós podemos estudar juntos aqui através dessa videoaula. Você pode participar numa classe presencial, numa classe online ao vivo. Você pode estudar sozinho em casa também. Você pode escolher a maneira que quer estudar. E hoje eu estou aqui para acompanhar contigo a primeira lição do nosso estudo. Só que antes de iniciar o estudo de hoje, tenho uma mensagem especial para você. Que bom receber você aqui para o estudo Jesus, Restaurador da Vida. Estamos começando uma jornada de 20 estudos, onde Jesus vai se mostrar como aquele que pode e quer solucionar todos os nossos problemas. O mundo está cada vez mais difícil e a gente sabe disso, mas há uma esperança. E é por isso que nós não desistimos, é por isso que nós continuamos, porque Deus no final dessa jornada nos espera. Ele em breve vai voltar e receber os seus filhos para toda a eternidade. Bom, eu sei que eu estou falando várias coisas que serão estudadas nos próximos estudos, mas desde já eu quero lhe convidar a começar e terminar, porque eu tenho certeza que Deus terá muitas bênçãos para a sua vida. Isso depende de você agora, buscar o Senhor, compreender e entender ainda mais sobre a Bíblia Sagrada. E é esse o tema do nosso primeiro estudo, Jesus e as Escrituras Sagradas. Este livro, que aparentemente é um livro muito antigo, mas que continua sendo atual, porque a mensagem que a Bíblia traz é uma mensagem que passa por todo o tempo, alcança todas as pessoas em todas as culturas, em todas as eras. Deus revelou-se através da Bíblia Sagrada e é isso que eu quero lhe convidar a, junto comigo e o seu instrutor bíblico, a sua instrutora bíblica, estudarmos. Feche os olhos e vamos orar para começar este primeiro estudo. Senhor, Deus querido, Pai nosso, neste momento nós nos achegamos ao Senhor, confiando que a Tua graça nos acompanha, o Teu Espírito nos ilumina e assim podemos entender e compreender melhor as Escrituras Sagradas. Fica, portanto, conosco em toda esta série, Jesus, Restaurador da Vida, é porque oramos no nome dEle. Amém. Neste momento, nessa minha parceria com a dupla missionária que se forma de maneira digital, virtual, eu aqui e alguém aí do seu lado. Uma instrutora, um instrutor, um professor, uma professora, uma classe bíblica, um pequeno grupo na sua casa. Agora ele assume ou ela assume esse estudo e daqui a pouquinho eu retorno para juntos termos uma conclusão. Fecharmos esse estudo, eu quero fazer um convite especial para você também e uma oração. Até daqui a pouquinho. Após essa bela mensagem, nós vamos começar o estudo da nossa primeira lição, Jesus e a Escritura Sagrada. Uma pergunta que eu faço para você: o que é a verdade? No mundo de hoje, parece difícil separar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. A gente fica confuso, são muitos boatos, são várias conversas. Hoje é muito em alta a questão de fake news, que tenta enganar a gente em vários aspectos. A gente já sabe que a mentira nunca termina bem. Você deve se lembrar de uma história de uma cidade chamada Chernobyl.
O que aconteceu nesse lugar? Houve um vazamento radioativo, existia uma usina nuclear neste local e os cientistas tentaram esconder esse vazamento. E por consequência desta mentira, milhares de pessoas perderam a sua vida naquele lugar, pessoas inocentes. Então, como encontrar a verdade? Se até mesmo as pessoas que nos deveriam dizer a verdade, às vezes mentem para a gente. Quem pode restaurar essa verdade? É importante entender essa pergunta porque saber a verdade é uma questão de vida ou de morte. E onde podemos encontrar essa verdade? No estudo de hoje, nós vamos entender, por meio da Bíblia Sagrada, aonde nós podemos encontrar a verdade. Ali na introdução do nosso estudo, traz um verso que conta a história de Filipe e do etíope. O verso se encontra no livro de Atos. Se você tem uma Bíblia na sua casa, pegue a sua Bíblia. Nós estamos falando de verdade aqui, então não acredite naquilo que eu estou dizendo. Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Atos e confira se realmente é isso que estou falando que está escrito lá. Lá no livro de Atos, no capítulo 8, do verso 26 até o verso 40, traz a história de Filipe e do etíope. Nessa história tinha uma coisa interessante. O etíope, ele era uma pessoa instruída, uma pessoa que tinha conhecimento, tinha cultura, só que ele não estava conseguindo entender o significado espiritual daquilo que estava acontecendo ali em Jerusalém. Então Deus, conhecendo a sinceridade do coração do etíope, mandou que Filipe fosse lá conversar com ele e explicasse aquilo que ele não estava entendendo. E Filipe explicou uma passagem sobre Isaías. Veja, até mesmo uma pessoa que tenha cultura, que tenha conhecimento, às vezes não consegue entender alguma passagem bíblica. Qual é o nosso papel hoje? Você tem dificuldade em entender algum tema bíblico? Então nós estamos aqui para auxiliar. E da mesma forma, você, após ter esse conhecimento, você também vai poder auxiliar outras pessoas na busca da verdade. Então, nós vamos entender no estudo de hoje. Então, eu convido você a abrir o seu manual de estudo na página 6. E nós temos algumas perguntas que serão respondidas não por mim, mas pela palavra de Deus. Então, use a sua Bíblia a partir desse momento. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, vou dar algumas alternativas e vamos ler o texto bíblico. A partir da leitura do texto bíblico, nós vamos marcar qual é a resposta correta. Tudo bem? Então, pegue uma caneta aí também. A primeira pergunta lá do manual, do estudo 1, na página 6, diz assim: qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? Temos 3 opções: filosofia, ideias pessoais, o Espírito Santo. Você pode até já saber a resposta, mas nós vamos procurar a verdadeira resposta aqui na Bíblia Sagrada. Abra a sua Bíblia, procure aí e verifique se aquilo que eu vou ler aqui é aquilo que está escrito aí na sua Bíblia. No livro de 2 Pedro, está lá indicando no manual qual é o livro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Então você já sabe aí qual é a primeira resposta que você deve marcar no seu manual. Qual é a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? O Espírito Santo. Vamos para a pergunta 2. Onde se origina a mensagem dos profetas? Vamos ver quais são as alternativas que temos aqui no manual. Na sabedoria humana, em Deus, na experiência pessoal. Provavelmente você já deve também saber a resposta, mas nós vamos ver aqui na Bíblia o que ela diz. Passagem em 1 Tessalonicenses,
capítulo 2, versículo 13, e diz assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, e que ao receberem a palavra de nós, que é de quem? De Deus, vocês acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então, qual é a resposta? A origem da mensagem dos profetas é de Deus. Terceira pergunta: toda a Bíblia é inspirada? Você já deve ter ouvido por aí que algumas pessoas dizem: o que vale hoje é só o Novo Testamento, o Velho Testamento não vale mais. Será isso verdade? Vamos ver o que a Bíblia diz. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Abra a sua Bíblia e confira aquilo que eu estou dizendo. 3,16. Quais são as alternativas? Só o Antigo Testamento é inspirado? Só o Novo Testamento é inspirado? Ou toda a Bíblia? 2 Timóteo 3,16 vai responder essa pergunta. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, quanto da Bíblia é inspirada? Toda ela. Lembrando que até esse momento não existia Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito. Então, quando eles falavam naquele momento que toda a Bíblia é inspirada, toda a palavra, toda a Escritura é inspirada, eles se referiam, obviamente, àquilo que já estava escrito. E aquilo que já estava escrito era o Antigo Testamento. Hoje nós temos o Novo Testamento também. Então, as duas partes são inspiradas, Antigo e Novo Testamento, ou seja, a Bíblia inteira. Número 4. O que devemos buscar nas Escrituras? Quando você abre a sua Bíblia para estudar, o que você procura encontrar na sua Bíblia? Respostas? Mais perguntas? O que você busca? Lá em João, capítulo 5, verso 39, nós vamos ter a resposta. O que nós devemos buscar ao estudar a Bíblia? Temos 3 alternativas aqui, vamos ver quais são. Prosperidade material, vida eterna, sucesso profissional. Tá fácil essa também, mas nós vamos ler o texto. Tá? João capítulo 5, versículo 39, que diz assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas mesmo que testificam de quem? De mim. Quem está falando essa passagem aqui é Jesus. Jesus está dizendo: a Bíblia fala de mim. Por isso que o tema do nosso estudo é Jesus, o restaurador da vida. Foi fácil. Essas perguntas com alternativas, a gente já até consegue saber a resposta, porque algumas ali são bem óbvias. Mas agora as próximas perguntas não têm alternativas. Nós vamos ter que ler o texto e você vai ter que escrever a resposta aí no seu manual, no seu guia de estudo. Então vamos lá. Primeira pergunta: quem é o verbo ou a palavra descrito no Evangelho de João? Está logo no comecinho, algumas páginas à frente. João capítulo 1, do versículo 1 a 4 e depois o versículo 14. Vamos lá. Quem é o verbo? Vamos descobrir. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Vamos agora para o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Quem é que veio habitar entre nós? Essa resposta você já sabe,
Sim, Jesus. Então, quem é o verbo ou a palavra que se refere ao Evangelho de João? A resposta: Jesus. Então, você pode escrever aí no seu guia de estudo essa resposta. Vamos para a pergunta número 6. Que método Deus usou para criar todas as coisas? Agora nós vamos lá para o Antigo Testamento, no livro de Salmos, Salmos capítulo 33, verso 9. Preste bem atenção na leitura, acompanhe a leitura aí e também faça a leitura na sua Bíblia. Qual foi o método que Deus usou para criar tudo aquilo que existe? Salmo 33, versículo 9. Porque aqui diz assim: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, qual foi o método que Deus utilizou para criar tudo que existe? A sua palavra. Se você gosta e quer entender como foi essa criação, basta você pegar a sua Bíblia, primeiro livro, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, tem lá como tudo foi feito por Deus. Vai lá, faça essa pesquisa, estude um pouquinho mais e entenda como foi essa criação. Pergunta número 7. O que o centurião disse a Jesus? Você sabe o que é um centurião? Centurião era um oficial romano, não era do povo judeu. Ele tinha ali um servo dele que estava doente e ele chegou para Jesus e fez um pedido. E vamos ver o que ele falou e o que Jesus falou também para esse centurião. Mateus capítulo 8, do versículo 8 a 10. Só dando um contexto da história, esse centurião chegou a Jesus e pediu para que ele curasse o seu servo. Imagino que deve ter sido um servo muito querido para esse centurião, porque ele não queria que esse servo morresse, que ficasse doente. Então ele foi até Jesus, que não era romano, era judeu. Se você lembra da história, esse povo era inimigo um do outro, e esse centurião pede para que Jesus curasse. Jesus falou assim: eu vou lá curar, vou lá na sua casa curar o seu servo. Agora olha o que o centurião falou para Jesus. Mateus 8, do 8 ao 10, diz aqui: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo: vá, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. Faz isso, e ele faz. E Jesus disse. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que estavam acompanhando: em Israel lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Não encontrar fé em Israel igual a desse centurião seria uma repreensão para Israel, porque Israel era o povo aonde Jesus estava vindo, seria a igreja dos nossos dias. Será que é mais fácil encontrar fé fora da igreja do que estando dentro dela? O centurião, fez um pedido e Jesus falou que ia curar o servo. Mas o centurião falou: não, uma palavra só, dá uma ordem só e o meu servo vai ficar curado. Então é isso que o centurião falou para Jesus. E por isso que Jesus se admirou, porque era grande a sua fé. Então a resposta que você pode colocar aí no seu guia de estudo é justamente essa. Ou seja, uma palavra, uma ordem, uma palavra, uma ordem. Foi isso que o centurião falou. Última pergunta, pergunta número 8. Como Jesus interpretava as Escrituras? Está em Lucas capítulo 24, versículo 27. 24, 27. Abra a sua Bíblia e olhe e veja se o que eu vou ler está igual aí na sua Bíblia também. Como Jesus interpretava as Escrituras. E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus estava dizendo aqui que a Escritura falava de quem? Dele mesmo,
sobre o próprio Jesus. Ele mostrava na Bíblia daquela época que aquela escritura falava sobre a própria vinda dele. Você vai ver aí no seu manual de estudo que existem algumas linhas que agora você pode responder com as suas palavras. A primeira pergunta é: o que mais chamou a sua atenção naquilo que nós estudamos hoje? Você aprendeu algo de novo? Você vai e escreve ali, anota aquilo que chamou a tua atenção, aquilo que você aprendeu. Não tem muito espaço, uma linha suficiente, resumida. Se você não conseguir escrever tudo o que precisa, não tem problema. Deus sabe o que você aprendeu, o que está no seu coração. Depois nós temos alguns versos para você ler e refletir. Os versos estão escritos ali, tem a passagem bíblica também para você comparar na sua Bíblia se aquilo que está escrito ali é realmente aquilo que está escrito aí na Bíblia que você está na sua mão. Então, compare esse verso, leia esses versos e medite. E da mesma forma, reflita nesses versos e veja se tem alguma coisa desses versos que é importante para você. Escreva uma delas, alguma coisa que você aprendeu desses versos que é importante para você aplicar na sua vida. Nós estudamos hoje sobre a verdade, sobre Jesus, sobre as Escrituras Sagradas e descobrimos que se nós queremos saber a verdade, nós podemos encontrar a verdade, uma pessoa, Jesus, aqui neste livro. No final, já que nós falamos de como estudar a Bíblia, tem alguns conselhos para vocês também. Ore a Deus sempre que for estudar a Bíblia para que Ele revele aquilo que Ele escreveu nas Escrituras Sagradas. Compare textos, livros, capítulos, um versículo com outro versículo. Não pegue versículos fora de contexto, sempre leia a história completa, porque você vai ter o contexto geral da mensagem que Deus quis passar neste momento. Então sempre medite. No final da página 6 tem um compromisso de fé. Aí diz assim: depois de conhecer mais a Bíblia, a fim de colocá-la em prática e ser restaurado por Jesus todos os dias, eu me comprometo. Você já sabe como estudar. Agora, qual é o seu compromisso? Coloque o seu nome, coloque a data do dia que você está assistindo este vídeo, esta aula. Na página 7, antes do encerramento, tem algumas coisas que ficam de tarefa de casa. Talvez você já passou da idade de estar na escola, mas tarefa de casa todo mundo tem, independente se você estuda ou não. Vamos deixar aqui algumas tarefas também. Um estudo adicional, Ali tem comunhão, tem a oração de Jesus. Você pode ler aquele versículo. Naquele quadrinho azul, você pode ver que tem 7 dias e tem 7 versos. Hoje nós estamos estudando a primeira lição. Daqui a alguns dias você vai receber aí a segunda lição, o segundo vídeo. E durante esses dias, até que esse vídeo não chegue, você pode ler um versículo por dia. Dia 1, vai lá, Mateus 5, capítulo 1 a 12. Dia 2, e aí você pode escrever ao lado aquilo que você entendeu, qual é a sua resposta sobre aquele texto que você acabou de ler naquele dia. E tem também algumas atividades práticas que você pode fazer dentro do relacionamento. Converse com alguém sobre aquilo que a gente estudou hoje. Talvez tem pessoas que não sabem aquilo que você aprendeu neste vídeo, nesta lição. Lembra da história do etíope? Você talvez pode ser o Felipe, que vai ser enviado a uma pessoa para mostrar algumas verdades para ela. Então Deus pode enviar você para falar a alguém que precisa ouvir sobre o quê? Sobre a verdade. Que oportunidades Deus está dando para que a gente possa fazer exatamente aquilo que Deus quer. Você pode orar por essa pessoa, pode compartilhar esse estudo com mais pessoas também. E se por acaso esse vídeo chegar
alguém que não tem esse material, você pode solicitar para a gente. Nós vamos deixar aqui o nosso WhatsApp, que é 45998060403, vai estar aparecendo aqui embaixo. E qualquer dúvida bíblica que você tenha, qualquer pedido de oração ou material, você pode pedir por esse WhatsApp, que nós vamos enviar gratuitamente para você. E antes de encerrar o primeiro estudo, nós vamos ter uma outra mensagem para finalizar a lição de hoje. E nos encontramos no próximo encontro. A Bíblia Sagrada, o livro que eu tenho aqui nas minhas mãos e que eu entendo que você também tem nas suas mãos e que acabamos de estudar vários versos, este livro é uma obra do Espírito Santo. Ele falou por meio de seres humanos inspirados pelo próprio Deus para que escrevessem as palavras que nós encontramos aqui na Bíblia. Há um fenômeno do qual nós tentamos entender e compreender, mas aqui está a revelação completa de Deus para toda a humanidade. O que Deus nos entregou aqui é suficiente para qualquer ser humano encontrar a salvação. Nestas páginas, a vida. Nessas páginas, há amor. Nessas páginas, a salvação. Este livro aqui tem muitas utilidades. E eu quero ler um texto com você que está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim a Bíblia, ó, toda a Escritura, Escritura é um sinônimo para a Bíblia. Significa a mesma coisa. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspiração é esse fenômeno que eu acabei de lhe explicar. Deus, ele revela-se aos seus profetas, ele se revela aos autores bíblicos que recebem a revelação, compreendem a revelação e então eles se assentam para escrever aquilo que Deus lhes revelou. Este ato de sentar-se para escrever, ele necessita da inspiração para que transmita de maneira fiel aquilo que Deus revelou. Ficou claro para você? Ou seja, Deus não apenas revela e deixa o profeta escrever o que ele acha que deve escrever. Não. Deus auxilia o profeta a escrever. Ele escreve com as suas palavras, ele escreve no seu próprio idioma, ele usa os verbos que ele estava mais acostumado, mas Deus conduz para que o conteúdo da revelação seja exatamente preservado na hora da escrita. Então, esta é a inspiração. O que Paulo está nos dizendo aqui é que toda a Escritura é inspirada por Deus. Os 66 livros da Bíblia, todos eles foram inspirados pelo Senhor. Não tem um livro aqui na Bíblia que reflita palavras de homens, palavras de mulheres. Aqui encontramos a essência daquilo que Deus tem para nós. Portanto, eu não posso considerar uma parte da Bíblia mais inspirada do que outra. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, do começo ao fim. É óbvio que existem registros históricos importantíssimos na Bíblia, mas não é isso que nós buscamos quando lemos a Bíblia, porque aqui está a palavra de Deus. A história ajuda a entender a ação de Deus na humanidade. Mas não é apenas a história em si, é a palavra do Senhor, é a revelação de Deus. Por isso Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Gênesis é tão inspirado por Deus quanto Apocalipse, o primeiro e o último livro da Bíblia. E para que serve a Bíblia? Olha o que Paulo diz, e útil para o ensino. Há muita coisa para se aprender da Bíblia, mas preciso lhe dizer que a Bíblia só pode ensinar para aqueles que querem aprender. Se você não quiser aprender, a Bíblia pode ensinar, mas não vai ter efeito nenhum, porque você precisa escolher aprender da Bíblia. Então ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão. Há momentos e situações da vida que, ao ler a Bíblia, você encontrará Deus dizendo, não, cuidado, não vá por aí, não faça isso,
não coma aquilo, não beba aquilo outro, não ande com essas companhias, porque a Bíblia repreende. Não só repreende, como ela educa na justiça, ou seja, ela mostra o que é certo e o que é errado. Nem todos os exemplos que encontramos na Bíblia são exemplos positivos. Há exemplos negativos aqui na Bíblia. Há gente que fez coisa que não deveria fazer. Há relatos tristes na Bíblia. Obviamente, esses relatos tristes, eles mostram para mim e para você o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. E ninguém vive tempo suficiente nesta vida para cometer todos os erros e aprender com os seus erros. Portanto, nós aprendemos com os erros dos outros. Eu olho para a Bíblia, encontro histórias tristes, eu aprendo com aqueles que erraram para que eu não cometa os mesmos erros. E diz o finalzinho do verso: a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso. A Bíblia ajuda-nos a sermos pessoas melhores. A Bíblia é a nossa bússola que mostra o caminho do qual devemos trilhar. A Bíblia, ela ilumina o nosso caminho. A Bíblia, ela me acompanha em todos os momentos para me ajudar a saber o que é certo e o que é errado. Mas mais importante do que ter uma Bíblia é estudar a Bíblia. Mais importante do que saber que a Bíblia é a palavra de Deus é fazer da palavra de Deus algo real, prático, experimentado na sua história. Portanto, não guarde a Bíblia numa gaveta. Não coloque a Bíblia como um objeto de decoração em sua casa, aberta no Salmo 91, por exemplo. Mas leia a Bíblia, estude a Bíblia. Acompanhe as grandes revelações de Deus na Bíblia, porque eu tenho certeza que a sua vida será melhor. E como é que eu tenho certeza? Não, porque a minha vida tornou-se muito melhor por causa da Bíblia. Assim, eu posso lhe dizer que a sua também se tornará muito melhor por causa da Bíblia. Você aceita a Bíblia como a palavra do Senhor? É seu desejo ler a Bíblia? Está no seu coração a vontade de continuar a série Jesus Restaurador da Vida e descobrir outras revelações mais que Deus tem para você? Sim? Se é o seu desejo, ore comigo. Pai de amor, Deus querido, eu te agradeço pela Bíblia, pela Tua Palavra, porque ela nos inspira, porque ela nos ilumina, porque ela nos capacita e ela nos mostra a Tua vontade para a nossa vida. Por isso, Pai, eu coloco a vida desta pessoa que ora comigo neste momento nas Tuas mãos. Confirme a decisão de continuar estudando a Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos no final do nosso primeiro estudo e eu quero chamar a atenção a você na terceira página do primeiro estudo, e você vai ver que em todos os outros estudos, sempre na terceira página, você vai encontrar um estudo adicional. E esse estudo adicional envolve comunhão, relacionamento e missão. Há tarefas importantes que você pode ir fazendo nos próximos dias até o segundo estudo, depois assim consequentemente. Você tem textos bíblicos para você ler e se aprofundar ainda mais, tem tarefas para você executar no relacionamento com outras pessoas e aquilo que tem a ver com a missão. E missão é compartilhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Portanto, temos um compromisso marcado no estudo número 2. A gente se vê. Um grande abraço. Até mais.